Eu comecei a transmitir logo no início das transmissões, assim, logo... Acho que a minha primeira transmissão foi na primeira semana de julho, se eu não me engano, de 2013. Foi que no Rio a coisa pegou mais um pouco depois de junho também. Junho foi mais São Paulo mesmo, né? E aí assim, eu acho que eu era a única mulher naqueles primeiros dias, eu era a única mulher no front mesmo ali. Fazendo streaming. Fazendo streaming. Eu era tipo a única voz feminina ali, o que... E me conta como você caiu nessa, assim, o que aconteceu? Conto. É engraçado, inclusive. Porque assim, eu conheci os meninos do Ninja, o Pira e o Carioca, em 2013, só que em maio. E aí eu reencontrei com Pira e Carioca no dia 30 de junho, na manifestação que a gente fez contra a Copa, no final da Copa das Confederações. E eu cruzei com eles na rua, assim, de correndo, de tiro, porrada e bomba. E eu, caraca, o que vocês estão fazendo aqui? Estamos aqui, estamos montando Mídia Ninja, não, vamos se encontrar. Está se encontrando todo domingo para fazer reunião. E aí eu falei, cara, reunião domingo? Não vai rolar para mim. Mas eu achei legal eles estarem montando essa coisa aqui. E fiquei me comunicando com eles por Facebook. E aí um dia, enfim, eles já tinham voltado para São Paulo, eu estava aqui no Rio ainda. E foi aquela primeira manifestação que foi puxada pelos partidos, porque até então as manifestações aqui no Rio tinham sido puxadas por outros movimentos. Sim. E os partidos não estavam na rua. E aí os partidos chamaram uma manifestação na Rio Branco, que é meio que o lugar clássico, né, da manifestação de partido. E aí os autonomistas chamaram uma outra manifestação para frente do Palácio em Laranjeiras, o Palácio Guanabara. Aí eu falei, não, vou para o Palácio Laranjeiras. Aí peguei metrô, quando eu saí, o Carioca me ligou. Você tá onde? Tô chegando no Palácio Laranjeiras e tal. O que você viu aí? Como é que estão as coisas? Aí eu comecei a falar para ele. Falei dessa cena surreal do hino tocando, as bombas caindo, o cara gritando no microfone para as pessoas ficarem na rua. Eu falei, tô chegando aqui no palácio. Ele, vem cá, você não quer entrar ao vivo? Eu falei, como assim? Não sei nem como é que faz isso, eu só tenho um iPhone. Aí ele, não, ó, vou te explicar. Tu vai baixar o aplicativo do Tweetcasting, cola aí em algum restaurante para você conseguir o Wi-Fi. Eu fui fazendo o passo a passo que ele mandou. A tecnologiazinha. A tecnologiazinha. Aí baixei o aplicativo e tal. Ele me deu a senha do Mídia Ninja, eu entrei. E eu lembro que eu entrei falando assim, gente, tô entrando, acho que é ao vivo. Desculpa aí que eu não sei realmente o que eu tô fazendo, mas vamos lá. Tipo, já entrei me justificando, sabe? Assim, eu não sei o que é isso, tô testando. Mas tamo aí. Mas tamo aí. Aí expliquei de onde eu estava chegando, que eu estava chegando do centro, indo em direção ao Palácio Guanabara e tal. E aí quando eu estava caminhando em direção ao Palácio Guanabara, já estava a galera correndo do palácio, já com cavalaria vindo. Foi o dia que eles fizeram aquele primeiro ataque na Praça São Salvador. Lembro. Que foi uma loucura, as pessoas tomando cerveja ali, porque a São Salvador sempre foi esse lugar de, né, boemia. E aí os caras chegaram e muita bomba, e as pessoas passando mal. Eu lembro que eu acudi uma garçonete que passou mal, teve um ataque assim, de nervos mesmo, assim, deitou no chão. E eu lembro que nesse dia o Átila Roque, que era na época diretor da Anistia Internacional, ele morava pertinho, e aí daí ele foi ver o que estava acontecendo. Eu estava entrevistando o Átila ao vivo, e aí passou um policial e fez assim na nossa cara com spray de pimenta. Ficamos eu e o Átila assim, sem acreditar, a gente não estava fazendo nada. Ele estava me dando uma entrevista ao vivo. E essa foi a minha primeira transmissão como mídia-ativista ninja. Como mídia-ativista ninja, e eu não gravei, porque eu não sabia que eu tinha que dar... Porque no final da transmissão eles pedem, né? Gravar ou não? Gravar ou não. E eu dei não, porque eu, enfim, era isso, era a minha primeira vez. Eu perdi muitas assim também. Nem... Eu sempre penso isso, assim, cara, enfim, que mole, né? Que mole. Que mole não ter gravado isso. Um amigo nosso mandou um inbox falando, gente, olha só, saiu essa notinha no jornal em Fortaleza. De Fortaleza o jornal, em todos os lugares. Na verdade, assim, a notinha era a seguinte, era avisando que ia ter o casamento, porque a filha do Barata, a Beatriz Barata, casou com o filho
de um desses... Sim. De um magnata do Ceará. Donos do transporte de lá. E aí, aqui não saiu nada, mas numa coluna social de Fortaleza saiu essa notinha de que estava vindo todo mundo para cá, enfim, uma coisa assim. E aí dava o dia, a hora do casamento, o local e aonde ia ser a festa. Aí a gente, vamos invadir essa festa. Ficha completa, né? Completa. Cara, isso foi uma quarta-feira, o casamento era no sábado. De quarta a sábado, a gente se organizou, fez o que tinha que fazer, eu criei perfil, fui chamando as pessoas e tal. E no sábado, quando a gente chegou lá, éramos 10 pessoas na frente da igreja. E um cidadão que trouxe uma vuvuzela que fazia um barulho enorme, que pareciam 500 pessoas. E aí, eu comecei a transmitir. A gente transmitindo, chamando a galera para ir e tal. O negócio foi crescendo ali na frente, a gente terminou... Isso na igreja? Na igreja ainda. A gente terminou na igreja com umas 30 pessoas, mais ou menos, ali fazendo o auê. Ela saiu escoltada pela polícia da igreja, o que pra gente foi uma grande vitória, porque era muito marcante, porque a gente estava o tempo inteiro tomando porrada da polícia, sabe? E aí a gente vê, né, uma das donas A polícia protegendo literalmente, né? Era tudo muito... já não era nem mais metafórico, entendeu? Era uma coisa... É explícito. Né? É explícito, exatamente. Aí a gente, beleza, e eu transmitindo, eu fui transmitindo até Copacabana. Quando eu cheguei em Copa, que eu olhei, eram, sei lá, 300, 400 pessoas na frente do Copa. Esperando já o... Esperando a festa e os convidados. Eu olhei para aquilo e falei, caralho, que potente é isso aqui. Que potência é essa, sabe? Tipo assim, eu pensei duas coisas. Isso aqui é muito potente, né? A transmissão em si. E fudeu. Saiu da minha mão. Isso aqui já não me pertence mais. Eu não tenho mais controle nenhum sobre essa situação. O que rolar, vai rolar. É isso aqui. Eu vou ficar transmitindo. Eu fiz 12 horas de transmissão esse dia. Eu tive acho que quase 50 mil pessoas no link. Foi uma coisa muito forte, assim. E foi quando eu entendi a força e entendi que a gente estava conseguindo, naquele momento, pautar a Globo por um celular, transmitindo. Né? A gente estava conseguindo fazer uma coisa que, cara, há quantos anos as pessoas que estão na luta estavam tentando, sabe? É muito forte isso, muito... E aí, cara, aí essa droga vai, né? Você faz uma vez, você acha que você vai conseguir fazer mais vezes. E aí você fica naquela coisa de... Parece uma revolução possível, né? Mesmo que você não saiba qual é ela, mas você fez alguma coisa aqui. Você fez alguma coisa ali. Aqui no Rio, entre junho e agosto, foi um momento onde tudo era possível. Mesmo, era possível. E essa possibilidade de uma mudança real e concreta acontecer e de você estar ali podendo ajudar isso a acontecer é uma das drogas mais fortes que eu tomei em toda a minha vida e ela te muda, assim. Eu mudei completamente. Em 6 meses eu virei outra pessoa mesmo. Depois eu revirei um pouco o que eu era antes, mas assim, naqueles 6 meses eu parei de falar com as pessoas que eu falava, eu parei de sair com os amigos que eu saía, eu parei de fazer as coisas que eu fazia, eu parei de ir nos restaurantes que eu ia, eu reformulei a minha vida, assim, ou o que eu achava dela naquele momento, sabe? Isso foi muito forte. E isso tem consequências muito... Perdi amigo, né? Perdi relacionamentos amorosos. Não sei se perdi, mas enfim. Falou, né? Acabou. Acabou. Mas é isso, foi muito intenso. A suspensão, né, é algo que todo mundo que viveu isso intensamente sentiu mesmo. E é interessante você colocar que as pessoas que viram junho pela imprensa, e acho que mesmo as que viram pela mídia independente, mas não estavam nas situações extremas ou não viveram aqueles dias, é muito difícil explicar mesmo, porque justamente não se encaixa em nenhuma interpretação política, ideológica, uma coisa quase que existencial mesmo, assim, né?
É porque se mistura, é muita coisa, né? São muitas afetações, assim. A normalidade acaba, né? O mundo vira um lugar... Tem uma frase no filme do João, que eu anotei aqui, que é o sindicalista, falando sobre as greves de 67, que eles tiveram lá, que ele fala: 67 vai entrar para a história, enquanto 65 e 66 são anos da vida ordinária, da vida cotidiana. Né? E isso me marcou muito, porque era impossível, em 2013, depois de junho, ter uma vida ordinária, cotidiana. Era impossível. Tinha reunião na minha casa que eu marcava meia-noite. Como é que você vai marcar uma reunião que começa meia-noite? E as pessoas vão meia-noite. E a reunião vai até 3 horas da manhã, normal. Normal. Ninguém acha isso estranho, né? Ninguém acha estranho. A pessoa que morava comigo, coitada, teve que sair do apartamento, dividir o apartamento com uma pessoa que não aguentou, óbvio. Porque aquilo ali, a minha casa virou um QG, a minha vida virou um QG, entendeu? Assim, era uma loucura, E era tudo para ontem, era tudo numa emergência, né? Numa urgência, numa energia. Nossa, muito louco. Então, voltando, eu não era uma militante. E eu, em junho, virei uma militante das mais atuantes e com uma certa influência, por conta do mediativismo. Então, eu comecei a me perguntar por que eu estou me colocando nesse papel, assim, por que eu tenho 5 reuniões por dia e eu não consigo sentar para escrever um projeto. E aí foi aí que veio a ideia da série. Porque eu falei, então eu tenho que falar de junho de um lugar que eu sei falar, que é o meu lugar de documentarista, que é o meu lugar de cineasta, que é um lugar que não está trabalhando nos sentidos, nessa urgência do mediativismo. Eu trabalho num outro tempo, com um outro caminhar, sabe? Eu preciso parar, eu preciso pensar, eu preciso ver essas imagens, me reconectar com elas de um outro lugar, porque eu já não estou mais naquele lugar que eu estava antes. E aí eu comecei a escrever o projeto da série, que foi uma forma também, eu acho, de conseguir lidar com a perda de junho, assim. Ver como é que eu consigo retransformar o que foi junho para mim através do cinema, que é uma linguagem que eu, enfim, a linguagem que eu escolhi para me expressar, né? A série é uma série que a gente fez para televisão pública, né? Em 5 episódios sobre junho. E eu tinha uma preocupação muito clara na série em tentar ser didático, sem ser um didático chato, né? A gente tem uma certa implicância com essa palavra didático no cinema, porque realmente às vezes não combina, mas era uma preocupação de tentar explicar o que a gente viveu de dentro para pessoas que não tinham nenhuma ou pouquíssima informação sobre junho, ou a informação que tiveram sobre junho foi a informação que a grande mídia passou, né? Então eu tinha uma preocupação muito grande em quebrar algumas verdades que ficaram desde então, principalmente nessa relação entre manifestante, black bloc e terrorista, que eu acho que foi um conceito que se construiu muito a partir de junho e que reverbera muito hoje e que tem, na minha opinião, enfim, consequências bastante ruins para o movimento político todo, assim. Então eu tinha essa preocupação de ser didático nesse sentido, de poder contar uma história para as pessoas entenderem um outro lado de junho. Do ponto de vista de quem viveu mesmo. Do ponto de vista de quem viveu a rua. E fazendo um recorte do mediativismo, que foi onde eu atuei mais e é onde eu me sinto mais confortável de falar alguma coisa, porque eu também acho que falar sobre junho é muito difícil, né? Porque junho ainda está acontecendo. Eu sempre falo que junho é um ano que não acabou, que a gente ainda está no meio do olho do furacão de junho. Talvez não no olho do furacão, mas a gente ainda está na reverberação dele. E então eu não me sinto cômoda em dar opinião sobre junho. Agora, falar sobre o que foi o mediativismo em junho ou a minha participação ali, eu fico mais tranquila, assim, eu acho que é mais possível. A série, ela tem um pouco essa intenção, desde junho, de mostrar que existe um caminho possível pela comunicação, sabe? E existe um caminho possível de luta, se a gente pensar em
redemocratização da informação, em democratização, né? Porque na verdade a gente nunca teve aqui. Então a gente entender, eu acho que junho como experiência concreta de luta pós-junho, o que a gente tem de verdade são esses novos grupos que surgiram, muitos, né, de mídia coletiva, de mídia independente, de mídia de favela. E isso tudo via streaming, né, via internet, ou seja, aquelas mesmas ferramentas que a gente utilizou muito em junho, fazendo outras coisas. O próprio Papo Reto, o Fala Cari, o Maré Vive, eu acho que são expressões muito fortes do que é possível fazer a partir da mídia independente e que eu acho que são caminhos possíveis, né? Porque junho também tem essa coisa assim, era tudo muito grande, a gente podia fazer a revolução, a gente podia mudar tudo, o Brasil inteiro, nananã. E aí quando a gente não consegue fazer essa grande revolução, fica naquela coisa do coito interrompido, sabe? Puta, a gente quase chegou lá, mas não deu em nada. Que eu acho que também acontece em 68, eu acho que isso tá muito no filme do João, assim. Caralho, e agora, né? Aquela imagem da Champs-Élysées com 500 mil pessoas marchando para defender De Gaulle, sabe? Tipo, que a gente viu, e que a gente viu de muitas formas acontecer no Brasil aí 2014, 2015, 2016, isso se agravou muito. Exatamente. E aí você fica nessa de tipo, porra, nadamos e morremos na praia, foi isso mesmo? E o meu exercício na série foi tentar buscar alternativas para coisas que ainda acontecem, que foram influenciadas ou nasceram em junho e que são possibilidades concretas de luta. Saindo desse lugar megalomaníaco da revolução e indo para um lugar concreto do dia a dia, aquele cotidiano que a gente negou em junho, sabe? Não negar esse cotidiano, porque é ele que constrói também. É construção, né? E junho teve isso, né? Ele foi um fenômeno extremamente de uma novidade de comunicação, né? Foi a hiperconectividade que permitiu que acontecesse aquela manifestação. E de alguma maneira, só durante aquele período, porque o streaming, o celular, hoje virou estética da própria Rede Globo, né? Então teve um momento em que era possível, porque ninguém sabia como encaixar aquilo no jogo policial, midiático, político, né? Isso foi absorvido rápido, né? Você percebeu isso, assim? Percebi. Não, a gente estava numa crista da onda ali que eu só percebi depois, que eu surfei a onda, na verdade. Mas quando eu vi o primeiro streaming da Globo, que ainda foi em 2013... Foi. Eu falei, puta, eles já sacaram. Eles pegaram. Eles já pegaram isso. E eu pensei isso agora vendo o filme do João também, tem uma parte que eles dizem, que o João fala na narração, né? Os valores de 68 começaram a ser apropriados pelo comércio, né? E como isso começou a virar uma mercadoria. E aí eu pensei muito depois, assim, no final de 2013, no São Paulo Fashion Week, eu acho que já rolou uma coisa de uma estética black bloc, de um desfile. A capa da Vogue. Foi de ativismo. Exatamente. Também. Foi de ativismo. E aí eu comecei a ver isso, falei, caralho, a gente não vai conseguir mais, assim, os caras já vieram com tudo, eles já entenderam como é que o negócio tá rolando, assim. Essa coisa de eu ter sido uma das poucas mulheres no front, e acho que uma das primeiras a transmitir tiro, porrada e bomba, né? Várias meninas depois começaram a transmitir, todas elas faziam alguma referência a mim. E eu ficava pensando assim, gente, eu não tô aqui para ser referência, eu não acho que eu deva ser referência de nada, sabe? Eu acho que a gente não consegue sair dessa chave, né? De tem que ter sempre alguém, apontar para alguma coisa, ou alguém, ou alguma fala. E eu acho que nesse sentido o Mídia Ninja se aproveitou muito bem da situação, porque eles viraram uma referência de mídia independente, né? E aí, para mim, já começou a ficar estranho, assim, já começou a ficar igual ao que eu estava lutando contra, né, assim. E eu acho que você teve um pouco essa percepção também, assim, de tipo, não, peraí, não me coloca nesse lugar aqui que eu não... Não é para isso que eu tô aqui, né? Do que para responder a esse tipo de expectativa, né? Estranho. É estranho, porque você... Pensei agora de novo no filme do João, assim, no Cohn-Bendit, que ele fala,
eu não sabia qual era a resposta que as pessoas tanto perguntavam, né? Então, qual é a tua proposta? Que também é uma grande crítica a junho, né? Qual é a proposta de junho? Qual é o que saiu das ruas de junho? Né? Qual era a construção? Qual era a revolução que a gente queria fazer? Essa revolução ia parar onde, né? E eu pensei muito sobre isso fazendo a série também, revendo as imagens e falando, cara, para onde foi toda essa energia? Como é que ela se dissipou assim? Como é que a gente está nesse lugar que a gente está agora? Eu acho que é porque junho foi talvez construído nessa não base, sabe assim, o que eu tô querendo dizer é as pessoas que estavam na rua e que de uma certa forma tomaram aquela energia para si e mudaram as suas vidas a partir disso, eram pessoas que não estavam necessariamente ligadas a nenhuma luta de base, entendeu? E outra coisa que me impressionou muito, voltando às imagens de junho, e eu acho que isso também está na série, é que é um movimento muito branco. O movimento de rua das ruas de junho de 2013 foi um movimento branco. Foi um movimento de elite. Em algum momento, no dia 20 aqui, a gente teve sim uma galera do morro que desceu. Mas foi isso. Foi um dia. Foi um dia, no máximo. No máximo. Todo o resto, todas as outras construções que foram feitas, inclusive o mediativismo e todos os outros mídia livres que foram aparecendo e tal. E ainda é interpretado como o povo foi pra rua, né? Assim, ainda é interpretado dessa forma, né? É um movimento branco. É um movimento branco, elitista. As pessoas que estavam fazendo transmissão ao vivo todas tinham um iPhone. Quem pode ter um iPhone? E um bom plano de transmissão. E um bom plano de transmissão. Tinha aquele cara incrível do Vidigal, lembra? O videoblog Vidigal. Eu Catei muito ele. Parece que ele tá em Bangu. Eu não consegui achar, eu queria ter entrevistado ele pra série. Eu lembro. Ele é demais, aquele cara. Ele é demais. Eu peguei várias coisas do Vidigal. Mas junho, de alguma forma, foi isso que você colocou também. Ele abriu a possibilidade de muitos coletivos de favela e de periferia entenderem que era possível também fazer, né? Houve uma explosão de coletivos ligados a questões de exclusão, questão racial, questão de favela, questão de... Não, eu acho que é esse caminho, né? Essa é um pouco o legado a tese. Também, é o legado. E essa é um pouco a tese que eu defendo na série, assim. Ele começou de um lugar muito branco, mas ele reverberou nos secundaristas, por exemplo, nas ocupações das escolas, porque os secundas, eles, em momento algum, quiseram falar com a Globo. Eles rapidamente sacaram que eles tinham que se conectar com essas outras mídias e aí sim eles iam ter algum tipo de diálogo interessante, né? Eu lembrei de uma coisa aqui que é interessante, assim. Eu tenho uma família na Bahia, né? Irmão, pai, avó. Em 2013, às vezes eu faço isso, assim. Quando tem uma promoção, eu compro a passagem e aí programo o meu ano de acordo. E aí em 2013 aconteceu isso. Em março, eu comprei uma passagem para viajar para a Bahia no dia 18 de dezembro. E eu falei, bem, a única certeza que eu tenho de 2013 é que ele vai acabar na Bahia. Tá tudo certo, esse ano vai ser bom, porque ele vai acabar na Bahia. E aí veio tudo, né? Junho. E eu tenho muito essa lembrança concreta, assim, de eu entrando no avião, sentando no avião, dia 18 de dezembro, e falando pra mim mesmo, junho tá acabando agora. Agora acaba junho de 2013, no dia 18 de dezembro. Porque agora é que eu tô começando a voltar a mim, assim. Sabe aquela sensação que você tem, às vezes, que o espírito sai do corpo e volta? Eu tive a sensação do espírito reentrando em mim, eu sentada no avião, indo ver a minha família, assim, que é uma coisa que te conecta muito com o que você é e já foi, né? E... A suspensão acabou, assim. Né? A suspensão acabou ali, naquela poltrona. E eu lembro que quando eu cheguei lá em Salvador, minha família de lá é bem reacionária. E a visão de 2013 era uma coisa completamente diferente, enfim. Aí eu comecei a querer voltar para a suspensão, assim.
quando eu faço analogia com droga, não é à toa, assim. Porque tem essa coisa de tipo... Sabe quando o MD vai baixando e que você fala, não vai embora, não, volta, volta, volta. Gente, quem tem mais, não sei o quê. É isso, sabe? Foi isso. Quando eu cheguei em Salvador, falei, caraca, cara, eu acho que eu quero pegar outro avião, voltar e tentar ver se eu consigo voltar para aquela suspensão que eu estava. Mas já era impossível, já tinha passado. E aí 2014 foi um ano muito difícil, porque estava todo mundo nessa busca da droguinha, né, da suspensão, assim, estava todo mundo querendo... E a gente tinha a Copa do Mundo aqui, então a gente tinha uma coisa concreta ali, né. Só que a gente já não conseguia mobilizar como a gente mobilizava, as rachaduras entre os movimentos já estavam ficando, né, antes como era só cicatriz, ainda estava dando, mas depois começou, antes era só ferida. Ainda dava para cuidar, mas aí depois o negócio começou a virar cicatriz, sabe? Assim, começou Rompeu mesmo. A romper e aí foi difícil, assim, foi difícil. Eu estava na Casa Nuvem, então eu tinha um certo apoio ainda coletivo, que era muito importante e que fez com que a gente conseguisse manter alguma coisa até a Copa. A gente fez muita coisa na Casa Nuvem até a Copa. Mas aí também já era meio que a vida real batendo nessa porta, assim, porque em junho eu fiquei 6 meses sem trabalhar, né? Eu terminei o ano no vermelho completo. Então, assim, eu não tinha escolha, eu tinha que trabalhar em 2014, sabe? Eu não podia me dedicar totalmente à militância, sabe? Que era o que eu queria, mas que já era impossível. E aí era difícil, assim, não era uma deprê, porque em algum momento eu ainda eu estava em movimento, eu estava fazendo coisas, mas já ficava aquela pergunta assim, será, que eu estou fazendo isso mesmo? Assim, que não era uma pergunta que se colocava em junho, em momento nenhum, né? Ninguém tinha dúvida de que era para estar na rua, né? Exatamente. Em 2015, em 2016, quando os CBFs foram para a rua, os militivistas de 2013 não estavam. A gente não teve nem a possibilidade de ter esse outro olhar, né? Um outro olhar que digo que não da grande mídia. Um olhar interno sobre... Um olhar interno sobre a grande... O único que foi muito foi o Caio Castor. O Caio Castor foi e alguns outros grupos. A própria Mídia Ninja foi um pouco e os Jornalistas Livres. Sim, mas é porque o Caio, de todos, eu acho que foi o único que foi de mente aberta. Ele foi. Ele foi sem agenda. Exatamente, ele foi sem agenda. Ele foi filmar. Então, é muito interessante ver esse material do Caio, assim, porque... E eu fiquei me perguntando muito por que eu não fui filmar essas coisas. Por que eu não estava lá? Por que eu só estava na hora que eu achava que eu ia fazer a revolução? Por que no momento que a causa não era sua, você não se interessou como repórter, né? Exatamente. Ou como cineasta também, né? Assim, claro. De ver aquilo ali. É histórico, de qualquer forma. É louco, porque você sabe que eu fui em muitas e eu não fui como repórter. Eu fui ver, mas eu já não tinha interesse em transmitir, nem em filmar. Eu não filmei. Eu fotografei, mas era muito incidental. Mas parte foi receio, porque eu já era reconhecido nessas manifestações e era esquisito. Mas parte era trauma mesmo. Parte era assim, eu tinha uma certa aflição de fazer um ensino. Eu também. Eu também. Eu não sabia como lidar com aquela situação. E eu acho que isso diz muito. Porque eu acho que a gente não soube lidar ainda com o que aconteceu em junho. Eu acho que é quase um problema freudiano. Porque, assim, a esquerda, principalmente PT, taxa junho como o ovo da serpente do impeachment. Ah, sim. Ponto. É esse o significado de junho. Do impeachment e do fascismo, do Bolsonaro. De Bolsonaro, de tudo isso que está aí, né? É quase o mesmo discurso da direita. Né? Do golpe. Do golpe. E aí eles reduzem a isso, junho. Não se fala sobre junho nos termos que deveriam ser falados, ou seja, ninguém, por exemplo, do PT levanta uma bandeira que deveria ter sido levantada depois de junho da democratização, da informação, de rever concessão para a Globo, de rever as coisas, a concessão, né, da Veja e afins, enfim.
E, por outro lado, a direita, agora, depois das denúncias contra o Temer, a direita, digo, não é nem direita, essa galera que foi aboiada, que foi manipulada, que foi para junho e que depois foi para 2015, 2016 CBF na rua, porque essa galera estava em junho também, não dá para negar isso. Tava, sem dúvida. Os CBF estavam lá. São Paulo, aquele milhão de pessoas que foi pra rua em São Paulo, aquilo ali, assim, metade daquilo ali era a turma de verde e amarelo. Então, mas assim, como assim essa galera não pode ir pra rua, Claro. né? Quando os primeiros esquerdos começaram, não, eles estão roubando a nossa rua. Eu, gente, que nossa rua? Peraí, a gente está se propondo a viver numa democracia, então vamos se propor a viver numa democracia. Então vamos entender o que as pessoas estão falando. Então vamos parar de falar com os nossos próprios pares e vamos escutar também o que esse povo está falando. Só que eu mesmo não fui para lá para escutar, entendeu? E então, essa galera que fez o impeachment acontecer, depois da denúncia desse escracho todo com o Temer agora, essa galera também já não acredita mais na rua. Essa galera também já não acredita mais na mobilização. A sensação que eu tenho é que tanto esquerda quanto direita, agora, tá num lugar de tipo, não sei o que fazer. A rua não funciona mais. Que a revolução que eles acharam possível em 2015, 2016, também não rolou. É. Porque foi o junho dos caras, né? Acho que foi. De alguma maneira. De alguma maneira. Eu lembro que eu tive essa sensação. Nossa. E claro, porque é um problema estético aí. É um pouco ideológico, claro, é bastante ideológico, mas é sobretudo o estético. Quando eu olhava e falava assim, nossa, isso aqui é ridículo. Antes de qualquer coisa. Era uma coisa que eu não me identificava esteticamente. Mas era muito claro, muito evidente, que a maioria das pessoas que estavam lá, falando e pintando a cara, estava naquele fogo, assim. Naquela sensação, naquela nossa, droga que você fala. Tipo assim, a gente vai mudar o Brasil. A gente vai trocar tudo que está aí. Havia uma similaridade muito grande, eu acho, assim, na psicologia. Não, e aí eu fui uma vez só filmar. Eu lembrei agora, eu fui uma vez filmar, mas assim, já em 2016, já naquelas últimas, assim. E eu fui filmar buscando um pouco isso, assim. Eu vi os vídeos do Caio, eu falei, cara, eu vou me inspirar aqui, eu vou pra lá, tentando ser o menos preconceituosa possível. E vou buscar pessoas que eu vejo que estão emocionadas. E aí eu lembro que eu entrevistei uma senhora que estava cantando o hino chorando, sabe? E o que aquela senhora estava querendo era a mesma coisa que eu quis em junho, entendeu? Que era um país mais justo, né? Uma coisa, enfim, sem corrupção não, porque eu não acredito nisso, mas enfim, não nesse nível de corrupção endêmica que a gente tem. Ela queria ser mais tranquila, ela queria viver mais tranquila no país dela, que é a mesma coisa que eu quero. O problema é que o viver mais tranquila no país dela e o meu viver mais tranquilo no país tem bases completamente diferentes, mas existe um denominador comum. Uhum. E eu lembro que eu saí da praia falando isso, de Copacabana, né? Eu falei, cara, tem um denominador comum aí, deve ter algum lugar de diálogo. Porque eu sempre tento achar esse lugar, assim. Eu sou bem menos radical do que eu parecia em junho de 2013, sabe? Assim, e eu fiquei pensando, como é que faz para conectar esses pontinhos? Eles existem, eles estão aqui no mesmo lugar, com bases diferentes, mas eles estão no mesmo desejo aqui. Como é que faz para linkar um com o outro? Eu acho que órfão de junho de 2013, todos somos, entendeu? Acho que tanto nós da esquerda e nós que atuamos muitíssimo, quanto as pessoas que viram tudo acontecer da televisão, mas que em algum momento, né, tiveram aquela chispita de que alguma coisa vai mudar. E o país só piorando, cavando o fundo do poço. Então, acho que está todo mundo meio órfão de alguma coisa que ia acontecer e não aconteceu. E aí, esse lugar de vazio, né, que está sendo muito ocupado por essa galera. Explorado, né? Por essa galera que já entendeu essa potência. E é uma utopia que foi recalcada, né? Você, tipo, suprimiu a utopia em todas as suas possibilidades, né? E aí sobra para uma coisa um pouco rancorosa mesmo, né? Exatamente.
ou é radical demais nesse sentido de não entender mesmo diferente, não querer dialogar com diferente e querer, né, pouca farinha, meu pirão primeiro. Ou a esquerda que fica... Gente, eu realmente não sei o que está acontecendo com a esquerda, assim. Eu tô vendo a gente muito, sei lá, sem pé nem cabeça, assim, não tem nenhuma proposta, todo mundo refém do Lula. Cara, é muito... As pessoas, assim, atuando como se estivessem em 1500, a quantidade de amigos meus indo para Portugal, eu tô muito impressionada com esse movimento. Assim, eu tenho agora mesmo 25 amigos próximos morando em Lisboa. Eu falo, gente, vocês estão em 1500, né? Deu problema na colônia, vocês estão pegando o naviozinho para ir para metrópole. Para ir para metrópole, porque assim, eu não consigo ver outra explicação. O país na merda. Vai todo mundo embora? Que construção é essa, né? E você sente isso de vez em quando? A sensação de que a gente que alguma coisa... Quebrou? Se rompeu? É. Não, eu acho que a série, pra mim, também foi uma grande terapia, né? Porque eu revi todos aqueles nossos vídeos, vi muita coisa, revisitei as histórias que tinham acontecido, repensei muito nas coisas, as entrevistas também eram muito importantes nesse processo. E eu acho que a conclusão que eu cheguei, talvez, tenha sido que a gente tem que voltar para a base, aquela base que a gente não tinha em 2013, para ver se a gente consegue construir alguma coisa, mas agora a partir da base, entendeu? Eu não sei exatamente como fazer isso. O que eu fiz, eu pessoalmente, concretamente fiz, foi me colocar à disposição de todos esses grupos de mídia de favela, ou com a galera do MST, a galera da CPT, enfim, eu me coloco à disposição para eles assim, vocês precisam de qualquer coisa, desde, preciso emitir um Condecine para passar uma vinheta do MST não sei aonde, eu emito pela minha produtora. Preciso botar crédito nesse vídeo do Raul Santiago, eu boto crédito. Preciso, sabe assim, aquela coisa emergencial de apagar incêndio. Isso para mim foi... Eu falei, eu preciso botar meu corpo à disposição de alguma coisa, senão eu vou enlouquecer, entendeu? Porque eu não vou conseguir ficar vendo a coisa ruir. O circo pegando esse fogo. O circo pegando esse fogo e não vou para Lisboa, entendeu? Então, e eu fiquei... Então, assim, a minha parte de atuação está sendo essa, mais especificamente. E pensando muito nessa coisa da base, nesse lugar da comunicação, sabe? Entendendo aí uma potência de mudar alguma coisa, de fato. Eu vejo pelos meus irmãos, assim, eu tenho um irmão de 14 e uma irmã que vai fazer 11 agora. Eles não se relacionam com a Globo. Eles não se relacionam com os grandes meios de comunicação. Eles se relacionam com youtubers, né? Claro que isso tem uma série de problemas, mas assim... Mas mudou. A geração mais nova, a geração que vem depois da gente, não tem mais essa relação com os grandes meios de comunicação. E tem uma relação com a comunicação e a notícia que é muito peer-to-peer mesmo, né? São os Instagrammers, são os YouTubers, são não sei o quê. Então, assim, para mim existe um caminho possível de mudança quando a gente consegue romper algum tipo de monopólio de comunicação. Uma coisa que eu saí da série que ficou muito claro para mim não dá para entender junho politicamente, ainda. Eu me considero incapaz de entender junho politicamente, nesse momento que eu estou. Mas dá para ver tirar dali caminhos concretos de luta. Voltar para aquele cotidiano que ficou suspenso, mas agora de um outro lugar. E qual é esse lugar para mim? É essa comunicação livre, é essa possibilidade de... Gente, essa possibilidade de eu ver um streaming de um cara um ladrão ocupando uma favela. Eu nunca achei que eu fosse ver isso na minha vida. Do cara chegar com uma arma, fazendo um streaming, ele segurava o telefone, o smartphone e a arma. Gente. É aquilo que você falou, acabou a metáfora, né? Acabou a metáfora. Acabou a metáfora. Então, assim,
Pra mim falar de junho é muito difícil. É super difícil. Eu até falei pra você que eu estou fazendo isso porque é você. Que você já esteve nessa posição que eu tô, então assim, eu não posso negar isso pra você. Eu já te fiz esse favor, né? Exatamente. Então assim. Mas aí eu fiquei pensando muito assim, como falar, né? O que tem de junho em mim ainda? Aí foi por isso que eu botei essa camiseta, né? Essa camiseta, ela é uma camisa clássica de uma das últimas manifestações que a gente conseguiu realmente fazer com uma grande mobilização, que foi o Grito pela Liberdade, no final já de 2013, em outubro de 2013, que foi uma manifestação contra o massacre que teve aos professores na greve que eles tiveram, também em outubro. E para mim, o Grito pela Liberdade foi o início do fim. Porque foi muito difícil a gente conseguir equalizar os desejos ali já tinham se passado 4 meses de junho, que tinha sido a explosão, o Big Bang. As diferenças já começavam a aparecer, já começaram a aparecer várias rusgas e não só rusgas, discussões mesmo assim, pesadas entre os coletivos que estavam ali e os grupos políticos que estavam ali. E foi quando ficou uma coisa marcada assim mesmo entre FIP versus Mídia Ninja, entendeu? Uhum. Elisa Quadros versus Capilé, essas dualidades começaram a ficar concretas. Irreconciliáveis. Mas foi a última manifestação que a gente conseguiu fazer grande, assim. E foi muito forte, porque a gente conseguiu ir para a Avenida Rio Branco, todo mundo de preto, com mordaças né, na boca. E a gente fez uma manifestação silenciosa. Tinha só a galera, acho que do Bloco do Nada, né? Fazendo uma percussãozinha, fazendo uma marcaçãozinha, assim. E, cara, a gente andou aquela Rio Branco em silêncio, todo mundo em silêncio. Foi uma manifestação muito linda. Foi muito linda o grito, assim. Mas foi o início do fim. Nossa, falando que foi tudo em silêncio, é um cortejo quase, né? Assim, você falou que foi o fim ali também. Foi. Porque depois dali a gente não conseguiu mais juntar aqueles grupos todos que estavam ali. Não rolou. Aí começou uma brigaiada de todos os lados. E eu fui preparar a filmar também, porque eu falei, cara, eu não estou mais aguentando. Eu já estava num estado de tensão, assim, muito forte. E aí é isso. E aí a gente nunca mais conseguiu juntar essa galera toda. Nunca mais, cara. Não rolou. 68 sempre teve a ver com uma questão existencial, mas com um aspecto sexual muito forte também. Sim. Era a liberdade na França teve a ver com isso, nos Estados Unidos e tal. E todas essas primaveras que houve no mundo, se você for ver, todas têm 2 componentes que não mudam, que é brutalidade policial e uma cobertura da mídia, a imprensa muito parcial e muito mal feita. E aí a internet, o celular, entra como a ruptura. Todo o Oriente Médio aconteceu dessa mesma forma. A polícia vai reprimir uma manifestação pequena, o celular filma uma coisa, a TV filma outra e começa um rebuliço gigantesco. Isso parece que esse 68 já foi. Esse lugar as pessoas já entenderam. O celular já foi absorvido, as pessoas já entendem que a polícia bate mesmo, filmando ou não a polícia, né? O sistema meio que se reacomodou. O Raul Santiago fala isso na série, né? Ele pega o celular dele e fala, isso aqui é minha arma. E eu acho que é por aí, assim. Eu acho que a saída é um pouco por essa lógica. Mas, por outro lado, assim, dá uma saudade, né? Daquele momento que era tudo possível. Dá uma vontade de voltar para lá. Eu, por exemplo, eu sempre vou com essa camiseta para as manifestações que tem aqui, assim, e aí eu vejo a cara das pessoas que reconhecem essa camiseta, que estavam naquele momento, assim, as pessoas voltam
2 segundos aquele momento de suspensão, assim, aquela droguinha. A nostalgia bate, assim, pra você? Bate, com certeza. Isso é um risco, né? Mas é que assim, eu não tenho... Isso é uma coisa minha, né? Minha personalidade. Eu tenho 0 talento pra depressão, nostalgias e afins. Eu sou uma pessoa muito do... vamos fazer. Estamos aqui, vamos lá. Então, assim, toda vez que bate essa coisa do... Ai, porra, tanta coisa que a gente podia ter feito que não rolou. Eu normalmente escrevo pra alguém, pergunto se alguém tá precisando que eu faça alguma coisa. Eu vejo se eu consigo meter essa energia em... Uma saída já. Porque eu acho que também não adianta muito a gente ficar chorando sobre leite derramado, sabe? Não, sem dúvida não. E a gente tá num momento do país tão complicado, tão fudidamente complicado, que é... Eu acho que é quase um mimo burguês eu ficar triste ou nostálgica de junho de 2013, entendeu? Assim, é um luxo. É um luxo, é um luxo, exatamente. Eu acho que não tem muito cabimento. Então, ou a gente pega essas armas, que são as armas de hoje, e vamos botar o bloco na rua, ou a gente vai ficar aqui até 2030 discutindo o que é democracia para Derrida, o que é democracia para Deleuze, o que é democracia para o Rancière, sabe? Assim, eu sinceramente estou querendo pensar no catacoquinho, sabe? Entende? Assim, eu acho que ainda existe uma desconexão muito grande. E o medo que me dá é isso, da gente ter uma outra coisa, mas que seja apenas uma outra explosão. Sabe? Que eu acho que é provável que aconteça. E uma coisa que ele fala logo no início do filme que para mim me tocou muito forte e que tem muito a ver com junho e que me faz pensar muito sobre o material que eu filmei em junho, que eu usei pouco na série, inclusive, é que nem sempre a gente sabe o que a gente está filmando. E essa frase para mim define junho, o que junho foi para mim, assim, no meu mais íntimo, assim, no meu mais... Eu não tinha noção do que eu estava fazendo ali. Da potência que era aquilo ali. Quando eu entendi a transmissão ao vivo, eu me empolguei, por quê? Porque eu estava indo filmar pra cacete na rua e todo dia tinha manifestação e eu não estava tendo tempo de editar o material e botar no ar. Quando eu falei, cara, eu posso fazer isso ao vivo, eu não vou precisar mais editar, aquilo encaixou como uma luva. E aí eu comecei a fazer e isso sem conseguir absorver, de fato, aquelas imagens que eu estava fazendo, sabe? E eu acho que até hoje eu não consegui, assim. E eu fiquei pensando muito isso, assim, de transformar a série num longa, mas não num longa exatamente como a série, né? Porque aí a minha ideia com o longa é fazer uma coisa mais pessoal mesmo, assim, mais essa experiência subjetiva minha, nessa relação com as imagens que eu fiz, que eu ajudei a divulgar, sabe? Que eu ajudei a difundir. Porque é quase assustador, né, essa frase aqui. Nem sempre você sabe o que você está filmando.